Você jogou com o Alex Cabeção, Miller? Alex Cabeção? Não, só contra. Só contra. A internet diz que teve um joguinho de seleção brasileira, mas... Exato. essa Contra o altura a gente Paraguai, vai se não me conseguir. engano. 98, 99. Exato. Mas Mentira, o 99 jogo, não. você chegou a jogar contra, né? Só contra o Alex. Esse foi bom de bola também, né? E aí, era difícil marcar o Alex? É porque ele era um falso lento, né? Uhum. Ele chegava bem na área. Ele era um 10 que gostava de fazer gol. Uhum. Aham. Diferente do Djaminha. O Djaminha, que foi um gênio, Uhum. Sim. o Djaminha não gostava muito de fazer gol. Ele gostava de É deixar o espetáculo, atacante né? na cara do gol, tá, etc. Era um outro tipo de gênio, entendeu? Por falar nele, Tá aí. Esses Djaminha. jogaram juntos. Djaminha era meu companheiro de quarto no Palmeiras. Aham. A gente se tornou grande amigo, né? E, como eu disse, o Djaminha era um gênio. Ele jogava sem fazer força. Então, ele tinha muita habilidade, o Djaminha. Você ficava bravo quando ele cavava? Não, porque um gênio pode fazer isso. Pode fazer. diferente do Memphis. Quem não é gênio não sabe fazer. Exato, é. Por causa do Memphis, exatamente. Fica aí o recado, viu, Memphis? Valeu. Das cavadinhas do Djalminha pra do Memphis, tem alguma diferença? O que o Memphis não conseguiu fazer que o Djalminha conseguia? Não, a cavadinha do Djaminha era um pouco mais forte e menos alta. Aham. A do Memphis viajou muito. Exato. Por isso que deu tempo do Walter Voltar, voltar e é. defender. Pode crer. E a carretilha que ele dava? É, exatamente. Meu Deus do céu. Todo jogo no Palmeiras ele fazia isso. Meu Deus, eu vi um lance dele no La Coruña, é Contra o piada. Real Madrid. Exato, meu amigo. Nossa, o Djalminha é gênio demais, cara. O Djaminha era fera. E o Casão? Eu joguei com o Casão quando eu tava subindo pro São Paulo em 84. Aham. O São Paulo tinha emprestado o Casão do Corinthians. Uhum. Ele estava emprestado no São Paulo. E o Paulistão naquela época se jogava no segundo semestre. Uhum. Então, no segundo semestre de 1984, século passado, eu subi pro profissional e tava o Casão. Sim. Jogava na frente com o Careca. E eu joguei com o Casão no São Paulo. Pouco tempo nós jogamos. E depois na seleção brasileira. Então eu joguei junto com o Casão no São Paulo e na seleção brasileira. Boa. Aí sim. Que história. Aliás, Que o história. Casão do São Paulo, o Casão tem uma carreira interessante, Exato, né? né? Ele Pouco a gente fala. passa um pouco no São Paulo, antes de brilhar no Corinthians também joga na Caldense, depois ele sai, ele volta, ele tá no Flamengo, aí no Flamengo a torcida do Corinthians pede pra ele voltar, ele volta. Exato. Jogou na Itália. Sim. Exato. Jogou O com seu Dorino. Gattuso, Miller? Então, é interessante isso. A produção é boa, hein? Pois é. Ó a produção aqui. Ah, É, jogador caro. tamo junto. O Gattuso, no ano de 97, eu estava no São Paulo. Uhum. Aí teve uma coisa que a diretoria, o presidente não fez na época, eu não gostei. Então, Sim. eu fui pro Perugia da Itália. Uhum. E no Perugia da Itália, quem estava lá? Molecote ainda. O Gattuso. Gattuso. Gennaro Gattuso. Uhum. E ele era meu companheiro de quarto. É nada. Sim. Lógico, né? Nossa. O Gattuso do Perugia era um. O do Milan era outro. Sim. Claro. As pessoas mudam, né? Então o Gattuso era molecote, tá? A gente, lógico, companheiro de quarto, a gente pegou uma certa amizade, tá? Quer dizer, então, até hoje é meu companheiro, meu amigo, assim. Que da hora. Gente boa demais. Sim. E quando ele foi pro Milan, o Milan é aquele timaço. Sim. E ele foi determinante também nas conquistas do Aham. Milan, né? Que ele é um jogador de muita personalidade, tipo o Felipe Melo. Exato. Entendeu? Personalidade, forte, Marcador. líder, aquela coisa toda. É um jogador que todo treinador gostava, Uhum. né? De ter no elenco. Assim, a gente que só vê os lances, né? Fica a impressão que o Gattuso é um doido varrido. Encrenqueiro. É Não, biruta. Ele era, ele Miller. jogava bem, pô. Mas ele era encrenqueiro? Sim, mas isso é parte do jogo. Aham. Né? Ele brigava com o adversário, empurrava a coisa toda. Então ele. Esse era o Gattuso. Uhum. Sempre foi assim, desde do Perugia. Aham. Né? Ele levou isso pra sua carreira. Mas foi uma carreira vitoriosa. Sim. Espetáculo, cara. Nossa que legal. Senhora. Hoje ele é treinador. Pra você ter Exato. uma ideia, as brigas que ele tinha com os jogadores, com Aham. o adversário, como treinador hoje ele tem também. Tem É também. verdade. Com os jornalistas. Exato. É verdade. Exato. Nossa. Se eu não me engano, ele ganhou uma Copa Itália pelo Napoli e foi super comemorado. Isso. Vambora. Maestro Júnior. Opa, Maestro Júnior. Joguei com ele, tive o privilégio de jogar com o Maestro Júnior na seleção brasileira. Sim. Eu estava estreando em seleção brasileira em Uhum. 86. Isso. A gente fez 2 amistosos. Contra a Alemanha em Frankfurt e contra a Bulgária em Budapeste. Uhum. E o Léo Júnior foi nesses jogos, né? Uhum. E minha primeira chuteira
que eu tive boa, assim, da Puma, foi o Léo Júnior me deu, o Maestro Júnior. Legal. Nada. O Oscar me deu uma da Adidas, no São Paulo, Uhum. e o Júnior me deu na seleção uma da Puma. E eu só jogava com essas chuteiras, né? Porque, Uhum. poxa, o Júnior me deu uma chuteira de presente, quer dizer, então Que da hora. foi um privilégio jogar um pouco na seleção brasileira ao lado do Leovigildo Júnior. É loucura. Eu tava vendo uns vídeos da seleção de 82 e 86. O Leandro, que era lateral da seleção de 82, era canhoto e jogava na direita. E o Júnior era lateral. O Júnior... É lateral direito e jogar com a esquerda, mano. Não, os dois eram ambidestros. Aí, ó, loucura. Por isso que te enganou. Exato. Por isso que enganou. Eram dois laterais, eram dois camisas 10 Na jogando de lateral. lateral. Isso é doideira, é doideira. Que E loucura. hoje a gente tem o quê na lateral? Hoje é a lateral da tristeza. Nossa senhora, meu Deus do céu. Mancini, como diz o italiano, Mancini. o Mancini, ele veio do Atlético Mineiro pro São Caetano. Uhum. Eu estava em final de carreira em 2001. Aham. Ele chega lá, tá. Ele me olha assim e fala assim: caramba, sou seu fã, tá? Caramba, papapá. Eu falei: ó, que isso, tá? Aham. Tamo junto, tá? Joguei pouco tempo no São Caetano com ele, né? Depois Sim. ele seguiu carreira pra Roma e é ídolo lá até hoje. Como que foi a sua passagem no São Caetano? Por que você topou ir lá? E como que era jogar no São Caetano na época boa do São Caetano? Olha, né? Exato. no São Caetano, eu estava no Corinthians em 2001, eu estava no final de carreira. Uhum. Aí o São Caetano me fez uma proposta boa de grana, né? Uhum. Eu fui pelo dinheiro mesmo. Uhum. E fiquei um ano lá, o São Caetano já tinha aquele time formado, entendeu? E foi uma experiência boa, né? O Nairo, o presidente, gente boa demais. Sim. Os jogadores lá me acolheram da melhor maneira. Que da hora. Inclusive, quando chegou Somália, no ano de 2001, chegou Somália e Mancini. Aham. E aí o time já era bom, né? Uhum. Então, Só melhorou. Exatamente. Cidade boa com a Avenida da Goiás ali, aquele semáforo que tem contagem regressiva. Que eu Nossa. sempre me divirto. Quando era criança, passava por lá, sempre achava engraçado. Morei um ano em São Caetano, cidade maravilhosa. Boa. Perto de casa. E o Paulo Nunes? O Paulo Nunes eu joguei com ele no Corinthians. Aí, ó, pegadinha. Isso é muito esquisito pra nós. Não, O ainda Milan é o mais... do São Paulo, o Paulo Nunes é do Palmeiras. Os caras se encontram no Corinthians. Ainda mais com essa foto do Paulo Nunes, né, cara? Pois é. Exato. Joguei com ele no Corinthians, bem pouco, né? Uhum, Nada, sim. assim, foi muito. Quer dizer, o Paulo Nunes foi um grande companheiro, ele foi um grande jogador no Grêmio, né? Representou no Grêmio, com o Filipão. Quer dizer, então, no Corinthians a gente jogou pouco, não muito. Sim. Queriam matar ele lá no Corinthians, né? Nossa. Não, mas ele, quando chegou lá, tá, ele se adaptou bem. E com você ir pro Corinthians, a torcida do Corinthians te recebeu de boa? E ele me recebeu de braços abertos. Que beleza. Ô, Miller, teve alguma torcida dos quatro grandes aqui de São Paulo que, tirando obviamente São Paulo que você teve mais história, que teve alguma rusa logo quando você chegou? Não, absolutamente. Foi todo mundo tranquilo? Me acolheram da melhor maneira possível, da torcida do Palmeiras, do Santos, do São Paulo. Que legal, da hora. Então, E- pra mim foi um privilégio. E quando você, ídolo do São Paulo, chega no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, em algum momento a torcida do São Paulo falou, pô, nosso ídolo tá lá ou foi de boa também? De boa, até porque é jogador profissional, né? Uhum, normal, Não tem né? jeito, né? Sim. Ele, quer dizer, não dá certo aqui, dá certo em outro clube, Faz né? parte. Muitas vezes o São Paulo não me quis de volta. Eu Tem isso precisava também, né? trabalhar, né? Sim. Eu precisava pagar minha pensão, né? Uma só? Eu pago, por enquanto eu pago uma pensão só. Então tá. O jogador... E geralmente o Japa quebra meu galho, né, Japa? Senão eu vou preso, pô. Pagar a pensão é O jogador, agora, brincadeira. uma história que eu queria que você contasse. Como é que você faz aquele gol contra o Milan no Mundial Ah, e grita na cara do italiano? Como é que foi isso aí, rapaz? olha, eu sempre falo assim, o que você faz, o que acontece, você faz, o jogador faz dentro de campo, fica ali, Uhum. né? Foi 5 minutos antes, disputei a bola de cabeça com Costa Curta, e quando você sobe, é normal você abrir asa, né? Normal, proteger o espaço. Até porque também o abrir o braço te dá mais impulsão, Sim. entendeu? Eu antecipei a subida, Uhum. cabecei e meu cotovelo bateu no rosto dele. Né? Uhum. Aí ele começou a me xingar, eu xingando ele, né? Um xingando o outro de santo, aquela coisa toda, tá? Isso foi 5 minutos antes de sair o gol. Uhum. Aí quando saiu o gol, eu virei assim pra a bola entrando, quando eu virei pra comemorar, ele tava na minha frente com a mão na cabeça. Ah, pronto. Desacreditado. Aí eu perdi a razão, né? Ah, mas ganhou moral, né? Italiano, filho de uma bonadona. Sensacional, cara. Muito Entendeu? bom. Aí xinguei ele, só faltei chamar ele de santo, Só faltou chamar de santo. entendeu? Muito bom. Mas, o que eu te falei, isso aconteceu dentro de... Campo, normal, né? Tanto é que no ano seguinte, 94, Uhum. não teve final Brasil e Itália? Sim.
antes do jogo, teve um show da Whitney Houston Uhum. e do Kennedy. Legal. Né? Uhum. E nós nos reencontramos ali, eu e o Costa Curta, e ficamos conversando horas e horas. Assim, Que legal. de boa, tá? Uhum. Então, coisas do campo. Coisa que passa, né? Coisa do campo. Uhum. O extracampo é outra coisa. Sim. Vambora. Ah, não, legal demais. E o Miller um dia ele tem que vir aqui só pra dar uma aula de Itália pra gente. Ah, sem que dúvida. Viveu também. Mas Nossa, eu saí com cada italiano. Aproveitou a Itália, Eu falei pro Japa, que é meu assessor, meu produtor, eu falei, Japa, a bola faz milagre. Viu? faz milagre. Eu sei que cada italiana linda, maravilhosa. Eu falei, caramba, você vai estar sendo comigo. Não acredito, loucura, não né? acredito. Só porque eu sou jogador mesmo, sou praga. Sensacional, velho. Maravilha, hein? A gente ainda tem 10 minutinhos de programa, mas o Miller ele tem compromissos. Eu vou ter que gravar um piloto com a Michelle É. ainda. Vambora, Dona vambora. Michele tá convocando, então a gente obedece. Exato, Miller, deixar, né? Miller sabe como é. Desde sempre teve que responder a Tele Santana, a uns treinadores. Apesar que o Tele Vanderlei. gostava do Miller, né, Miller? Gostava. Fala aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas o Miller sabe como é, quando o professor, o comandante chama, tem que atender.